o leilão da vergonha, quando o barão incluiu a própria esposa entre as escravas. Há dias na vida de uma mulher em que o chão desaparece, e há homens capazes de arrancar tudo: nome, dignidade, liberdade de quem mais deveria proteger. Esta é a história de Elisa, que descobriu, num único instante de horror, que o homem com quem dividira 15 anos de casamento era capaz de vendê-la como se fosse propriedade, e de como ela se ergueu das cinzas dessa traição para reconstruir não apenas sua vida, mas a vida de todos que o barão havia destroçado, e de como uma menina de 10 anos chamada Carolina foi a única testemunha corajosa de um crime que ninguém mais ousou denunciar. Rio de Janeiro, 1873. A cidade fervilhava entre o esplendor da corte imperial e a podridão escondida nos porões das casas senhoriais. Nas ruas largas do centro, carruagens importadas desfilavam ao lado de escravizados carregando trouxas maiores que o próprio corpo. Nos salões perfumados, damas de vestidos de seda francesa conversavam sobre a última ópera, enquanto nos fundos das mesmas casas, mulheres e crianças dormiam em chão de terra batida. Se inscreva no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de que cidade você me assiste. Elisa Vasconcelos de Meireles tinha 32 anos quando sua vida desmoronou. Era esposa do barão Petrônio de Meireles, comerciante de café e prestamista, homem de posses e reputação aparentemente sólida. Morava numa casa imponente na Rua do Ouvidor, frequentava os mesmos círculos que a elite imperial, usava vestidos que vinham de Paris, tinha pele clara, cabelos castanhos claros, olhos verdes. Era considerada uma das mulheres mais elegantes da corte. Mas Elisa carregava uma dor que poucos conheciam. Era órfã desde muito jovem, sem família, sem raízes. Uma mulher que dependia completamente do casamento para ter um lugar no mundo. Seu pai, Major Vasconcelos, havia morrido na Guerra do Paraguai quando ela tinha apenas 12 anos. Sua mãe falecera de febre amarela 2 anos depois. Sem irmãos, sem parentes próximos, Elisa ficara sob tutela de uma tia distante que a criara com rigidez e pouco afeto. Quando completou 17 anos, a tia a casou rapidamente com Petrônio, um homem 20 anos mais velho, mais rico e bem relacionado. O casamento trouxe a Elisa o que ela nunca tivera: segurança, uma casa, um nome, uma posição social. Ela não amava Petrônio, mas respeitava-o. Cumpria seus deveres de esposa, administrava a casa, recebia visitas, bordava, ia à missa. E fingia que era feliz. Mas, nos últimos 3 anos, algo mudara. Petrônio começara a beber, a gritar, a humilhá-la na frente dos empregados. Dizia que ela era inútil porque não lhe dera filhos. Dizia que era insípida, sem graça, sem brilho. Dizia que se arrependia de ter casado com uma órfã sem dote expressivo. E então, começou a perder dinheiro. Apostas em corridas de cavalos, dívidas com agiotas, empréstimos que não conseguia pagar. Petrônio gastava fortunas tentando recuperar o que perdia, mas só afundava mais. E quando os credores começaram a bater à porta, ele vendeu tudo o que podia: escravizados, móveis, jóias de Elisa, prataria, quadros. Mas não era suficiente. Elisa sabia que a situação era grave, mas não imaginava até onde o marido seria capaz de ir. Até aquela manhã de abril de 1873. Ela acordou com Petrônio entrando no quarto, já vestido, com uma expressão que ela não reconhecia, um misto de desespero e frieza. Arrume-se, vamos sair. Sair para onde? Não faça perguntas, apenas obedeça. Elisa vestiu-se em silêncio, o coração acelerado. Desceram juntos até a carruagem que a esperava.
Petrônio não disse uma palavra durante o trajeto. Olhava pela janela, o maxilar tenso, as mãos fechadas em punhos. Quando a carruagem parou, Elisa olhou pela janela e gelou. Não estavam diante de nenhuma casa conhecida. Estavam diante de um armazém no porto. Petrônio, o que estamos fazendo aqui? Ele desceu sem responder. Um homem de terno escuro e chapéu sujo se aproximou. Eles conversaram baixo. Elisa viu o dinheiro mudando de mãos. E então Petrônio voltou e a puxou pelo braço. Desça. Petrônio, eu não entendo. Desça agora. Ela desceu, trêmula. Ele a arrastou para dentro do armazém. E foi quando Elisa viu. Dezenas de pessoas acorrentadas. Homens, mulheres, crianças. Alguns choravam baixinho. Outros olhavam para o nada, já sem força para reagir. O cheiro de suor, medo e urina impregnava o ar. Era um leilão de escravos. Elisa recuou, horrorizada. Petrônio, pelo amor de Deus, o que é isso? Ele segurou com força. Isso é a solução dos meus problemas. Não entendo. Você vai entender agora. E então ele a empurrou na direção do homem de terno escuro. Ela também. Elisa ficou paralisada. Não conseguia processar o que acabara de ouvir. Como assim ela também? Perguntou um homem, olhando Elisa de cima a baixo. Minha esposa, disse Petrônio, friamente. Ou melhor, minha ex-esposa. Tenho provas de que ela falsificou documentos de casamento. Que na verdade é filha bastarda de um comerciante falido, não do Major Vasconcelos. Que me enganou. Que usurpou um nome que não lhe pertence. Elisa sentiu o sangue gelar nas veias. Isso é mentira! Petrônio, você sabe que é mentira! Mentira? Ele se virou para ela, os olhos frios como gelo. Você acha que alguém vai investigar? Você acha que alguém se importa? Você é uma mulher sem família, sem parentes, sem ninguém para defender seu nome. E eu sou um barão. Minha palavra vale mais que a sua. O homem de terno franziu a testa. Barão, isso é irregular? Uma mulher branca, bem vestida? Eu tenho os papéis. Petrônio puxou documentos do bolsacado. Falsos. Elisa sabia. Tinha que ser. Estão todos aqui. Ela pode contestar se quiser. Mas até lá, já terá sido vendida. E quem vai acreditar nela depois? Elisa tentou correr, mas 2 homens a seguraram. Ela gritou, esperneou, mas suas mãos foram amarradas para trás. Você está fazendo isso por dinheiro? Por dívidas de jogo? Você vai me vender como escrava por causa de dívidas? Petrônio não respondeu. Virou as costas e saiu. Elisa foi arrastada para o fundo do armazém, onde as outras pessoas aguardavam o leilão. Ela foi colocada de pé ao lado de uma mulher mais velha e de 2 crianças. Suas mãos ainda estavam amarradas. O vestido de seda azul que usava contrastava brutalmente com as roupas rasgadas dos outros. Você não devia estar aqui, sussurrou a mulher ao lado dela. Você é branca. Ele mentiu. Meu marido mentiu. Disse que sou bastarda, que falsifiquei papéis. E ninguém vai te defender? Elisa baixou a cabeça. Não, não havia ninguém. Não tinha família, não tinha amigos verdadeiros, apenas conhecidos superficiais que frequentavam seus saraus. Ninguém arriscaria a própria reputação para defendê-la. Foi quando uma voz pequena e aguda cortou o silêncio. Isso está errado! Elisa ergueu os olhos. Era uma menina. Não passava de 10 anos, vestida com um vestido simples mas limpo, cabelos presos em 2 tranças. Estava parada na entrada do armazém, sozinha, olhando diretamente para Elisa. Sai daqui, menina, rosnou um dos guardas. Isso não é lugar para criança. Mas ela não devia estar aí, insistiu a menina, apontando para Elisa. Ela é uma dama.
Eu a vi na missa. Ela dá esmolas na igreja. Ela ajudou minha mãe uma vez. O homem de terno se aproximou. Quem é você? Carolina, respondeu a menina, erguendo o queixo. E eu sei quem ela é. Ela é a baronesa Elisa, esposa do barão Petrônio. Todo mundo conhece ela. A menina está certa, disse outro homem que acabara de entrar no armazém. Um comerciante que Elisa reconheceu vagamente. Eu conheço essa mulher. Ela frequenta os mesmos círculos que minha esposa. Algo está muito errado aqui. O homem de terno hesitou. O barão disse que... O barão pode ter dito o que quiser, mas isso vai dar problema. Se ela realmente for quem disser e alguém descobrir que foi leiloada, vai cair sobre nós todos. Eu não vou arriscar. Houve um burburinho. Outros compradores se aproximaram, curiosos. Alguns reconheceram Elisa, outros duvidaram. Mas a dúvida era suficiente. Tire ela daqui, ordenou o comerciante. Antes que isso vire um escândalo. Elisa foi desamarrada e empurrada para fora do armazém, ainda atordoada. Carolina seguiu. A senhora está bem? Perguntou a menina. Elisa se ajoelhou na rua, tremendo, e abraçou Carolina com força. Você me salvou! Você me salvou! Minha mãe sempre diz que a gente tem que fazer o certo, mesmo quando dá medo. Elisa limpou as lágrimas. Onde está sua mãe? Trabalhando. Ela lava roupas para as casas grandes. Como você sabia quem eu era? Eu sempre vejo a senhora na igreja. E uma vez, quando minha mãe estava doente, a senhora nos deu dinheiro. A senhora não lembra, mas eu lembro. Elisa respirou fundo. Carolina tinha 10 anos e mais coragem que todos os adultos que passaram por aquele armazém sem questionar nada. Obrigada, Carolina. Eu nunca vou esquecer isso. Mas Elisa sabia que não tinha acabado. Petrônio ainda estava lá fora. Ainda tinha os documentos falsos. Ainda podia tentar de novo. Ela precisava agir. E precisava agir rápido. Elisa não voltou para casa. Não podia. Sabia que Petrônio estaria esperando e não tinha ideia do que ele faria ao descobrir que ela escapara. Em vez disso, foi para um único lugar onde poderia encontrar ajuda. A casa do desembargador Martim Viana, um homem idoso que fora amigo de seu falecido pai. Ela bateu à porta, ainda tremendo. Quando a governanta abriu e viu Elisa, desgrenhada, com o vestido sujo, os olhos vermelhos, deixou-a entrar imediatamente. O desembargador Viana desceu a escadaria abaixo alarmado. Elisa? Meu Deus, o que aconteceu? Ela contou tudo. Cada palavra saiu como uma facada. Petrônio, as dívidas, o armazém, a tentativa de vendê-la como escrava, Carolina, a fuga. O desembargador ficou pálido. Isso é monstruoso. Isso é crime. Eu sei, mas ele tem documentos falsos. E quem vai acreditar em mim? Uma mulher contra um barão. Viana apertou os lábios. Você tem razão. A palavra dele pesa mais. Mas há uma coisa que podemos fazer. O quê? Reunir testemunhas. Pessoas que conhecem você, que conhecem sua história. Pessoas que sabem quem você realmente é. E confrontar Petrônio publicamente, onde ele não possa mentir sem consequências. Onde? No tribunal. Vou abrir um processo, vou convocá-lo e vou garantir que a verdade venha à tona. Elisa sentiu uma fagulha de esperança acender no peito, mas sabia que não seria fácil. Enquanto o desembargador Viana preparava o processo, Carolina apareceu na casa dele. Eu quero ajudar, disse. Carolina, você já ajudou. Salvou minha vida. Mas eu posso fazer mais. Eu conheço gente pobre que trabalha nas casas grandes, gente que vê coisas. Eu posso perguntar se alguém sabe de alguma coisa sobre o barão Petrônio, alguma coisa que ajude a senhora.
Elisa olhou para aquela menina de 10 anos com olhos brilhantes de coragem e sentiu o coração apertar. Por que você quer tanto me ajudar? Porque minha mãe sempre diz que quando a gente vê alguém sendo pisado, a gente tem que ajudar a levantar, senão a gente é tão ruim quanto quem pisou. E Carolina saiu. E voltou dias depois com informações. Nomes de credores, datas de dívidas, testemunhas que tinham visto Petrônio apostando fortunas, gente que ele tinha enganado, pequenas peças que juntas formaram o quebra-cabeça que destruiu Petrônio. Enquanto isso, Petrônio descobrira que Elisa tinha escapado e estava furioso. Ele voltou ao armazém exigindo explicações. O homem de terno contou sobre Carolina, sobre o comerciante, sobre a desconfiança. "Idiota!" gritou Petrônio. "Você deixou ela escapar." "Barão, havia muitas testemunhas, gente que a conhecia. Seria um escândalo." Petrônio sabia que o homem tinha razão, mas não podia aceitar. Tinha apostado tudo naquele plano. Se Elisa o denunciasse, seria o fim. Ele precisava calá-la. E sabia exatamente como. 2 dias depois, Elisa foi convocada a comparecer ao tribunal. O desembargador Viana havia movido uma ação contra Petrônio, acusando-o de falsificação de documentos, tentativa de venda ilegal e abuso conjugal. A notícia correu pela corte como fogo em palha seca. Todos falavam sobre isso. A baronesa Elisa, o barão Petrônio, o escândalo. Quando o dia da audiência chegou, o tribunal estava lotado. Curiosos, jornalistas, membros da elite, todos queriam ver. Elisa entrou de cabeça erguida, vestida com simplicidade e mais dignidade. Ao seu lado, o desembargador Viano. Petrônio já estava lá, acompanhado de seu advogado, um homem de voz forte e gestos teatrais. O juiz bateu o martelo. Que comecem os testemunhos. O advogado de Petrônio falou primeiro. Apresentou os documentos falsos. Alegou que Elisa tinha enganado o barão sobre sua origem, que não era filha do Major Vasconcelos, mas de um comerciante falido, que havia casado sob falsa identidade. Elisa sentiu o estômago revirar. As mentiras eram tão bem construídas que quase pareciam verdade. Mas então, o desembargador Viana se levantou. Meritíssimo, solicito permissão para apresentar testemunhas. O juiz assentiu. E foi quando entraram, uma a uma, pessoas que Elisa nunca imaginou que viriam. Primeiro, a tia que a criara, dura, fria, mas honesta. Elisa é filha legítima do Major Vasconcelos e de sua esposa, Dona Laura. Eu a criei após a morte dos pais. Tenho todos os documentos de batismo, certidões, tudo. Depois, o padre da igreja que Elisa frequentava. Conheço a baronesa Elisa há anos. Sempre foi mulher de conduta exemplar, caridosa, cristã, respeitável. E então entraram mais pessoas. Comerciantes, vizinhos, conhecidos. Todos confirmando. Elisa era quem dizia ser. E então, por último, entrou Carolina. A menina de 10 anos caminhou até o centro do tribunal, pequena, mas corajosa. Eu vi, disse ela com a voz firme. Eu vi o barão Petrônio levar a baronesa Elisa para o armazém. Eu vi ele entregá-la para ser vendida. E eu sei que isso está errado. O tribunal explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo, exigindo silêncio. O senhor tem algo a dizer, barão Petrônio? Petrônio estava pálido, suava. Seu advogado tentou falar, mas o juiz o cortou. Eu fiz uma pergunta ao barão, não ao senhor. Petrônio abriu a boca. Fechou. Não saiu som nenhum. E foi quando Elisa se levantou. Eu tenho algo a dizer. O juiz assentiu. Elisa olhou diretamente para Petrônio, e sua voz
pela primeira vez em 15 anos de casamento, era firme e clara. Eu fui uma esposa leal, cuidei de sua casa, respeitei seu nome, suportei suas humilhações. Mas você cruzou uma linha que não pode ser descruzada. Você tentou me vender como escrava, e não por necessidade, por ganância, por covardia. E agora, diante de Deus e de todos aqui presentes, eu peço que a justiça seja feita. O juiz pediu uma pausa para análise dos documentos. A tensão no tribunal era palpável. Quando voltou, sua expressão era grave. Após análise cuidadosa, ficou comprovado que os documentos apresentados pelo barão Petrônio de Meireles são falsificações. As testemunhas confirmaram a identidade legítima da baronesa Elisa Vasconcelos de Meireles, e a tentativa de venda de uma mulher livre como escrava é crime gravíssimo perante a lei. Petrônio ficou de pé desesperado. Meritíssimo, eu posso explicar. Não há o que explicar. O senhor será processado criminalmente. Seus bens serão confiscados para pagamento de suas dívidas. E determino a separação de corpos entre o barão Petrônio de Meireles e a baronesa Elisa Vasconcelos de Meireles. A senhora está livre para viver separada, com seus bens restaurados e protegidos. Elisa sentiu as lágrimas escorrerem, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio. O juiz continuou. Além disso, determino que a baronesa Elisa receba de volta todos os bens que lhe pertenciam antes do casamento, incluindo a herança de seu pai, e que tenha direito a uma indenização pelos danos morais sofridos. Petrônio desabou na cadeira, o rosto nas mãos. E Elisa olhou para Carolina, que sorria, orgulhosa da galeria. Ela tinha vencido. Mas a história não terminou ali. Porque quando Elisa saiu do tribunal, foi abordada por um homem idoso, de terno escuro e bengala de marfim. Baronesa Elisa? Sim? Meu nome é Júlio Andrade. Seu pai e eu tínhamos negócios juntos. Quando ele morreu, os investimentos ficaram administrados por um banco. Eu estava viajando pela Europa por anos, cuidando de negócios da família. Só voltei agora ao Brasil e, ao saber do julgamento, vim procurá-la imediatamente. Fui ao banco e descobri que o barão Petrônio jamais informou a senhora sobre esses bens. Elisa franziu a testa. Sócio? Sim, seu pai e eu tínhamos negócios juntos. Quando ele morreu, deixou investimentos e terras que nunca foram reclamados, porque ninguém sabia que existiam. Elisa arregalou os olhos. Investimentos? Sim, e agora que o senhor barão Petrônio não tem mais direito sobre seus bens, esses investimentos voltam para a senhora, e são consideráveis. Ele entregou a Elisa um envelope. Ela abriu, leu os papéis e quase caiu. Seu pai havia deixado terras, ações em empresas, investimentos em ferrovias, valores que fariam dela uma das mulheres mais ricas do Rio de Janeiro. Ela nunca soubera. Porque Petrônio, quando se casaram, assumiu o controle de tudo e escondera. Por que você não procurou por mim antes? Perguntou Elisa. Porque achei que o barão Petrônio tinha te informado. Só agora, com o julgamento, descobri que ele escondeu tudo de você e decidi que era hora de fazer justiça. Elisa olhou para o céu, para as nuvens brancas sobre o Rio de Janeiro e sorriu. Petrônio foi preso. Suas dívidas foram expostas publicamente. Seus credores vieram cobrar tudo. A casa na Rua do Ouvidor foi leiloada. Seus bens vendidos. Ele perdeu o título de barão, perdeu a reputação, perdeu tudo. E quando saiu da prisão, meses depois, era apenas um homem comum, endividado, sem amigos, sem futuro. Tentou procurar Elisa
implorar perdão, pedir ajuda, mas ela não o recebeu. Mandou um recado através de seu advogado. O senhor me vendeu como se eu não valesse nada. Agora descubra o que é não valer nada de verdade. E Petrônio desapareceu da corte, da sociedade, da história. Elisa, por sua vez, floresceu. Com o dinheiro da herança, comprou uma casa ampla e iluminada. Não ostentosa, mas digna, e fez dela um lar. Mas não um lar apenas para si. Ela abriu as portas para mulheres que, como ela, tinham sido abandonadas, traídas, abusadas, mulheres que não tinham para onde ir, e ofereceu a elas abrigo, comida e trabalho. Criou uma oficina de costura, ensinou as mulheres a bordar, a costurar, a fazer rendas, e vendia o trabalho delas nas melhores lojas do Rio de Janeiro, e dividiu os lucros com elas. Em poucos anos, a casa de Elisa se tornou conhecida, não como um abrigo de caridade, mas como um lugar onde mulheres encontravam dignidade, trabalho, futuro. E Carolina, a menina que a salvara, foi a primeira que Elisa procurou. "Quero te dar educação", disse Elisa. "Quero que você estude, que aprenda, que tenha um futuro melhor." A mãe de Carolina, com lágrimas nos olhos, aceitou. E Carolina se tornou a pupila de Elisa. Estudou. Aprendeu a ler, escrever, fazer contas. E quando cresceu, tornou-se professora. E ensinou outras meninas. Meninas pobres, meninas negras, meninas que a sociedade ignorava. Porque Carolina sabia, melhor que ninguém, que uma voz pequena pode mudar tudo. Passaram-se 10 anos. Elisa tinha agora 42 anos. Cabelos com fios prateados, rugas finas ao redor dos olhos, mas era mais bonita que nunca, porque era livre. Nunca se casou de novo. Não queria, não precisava. Tinha suas mulheres, tinha sua casa, tinha Carolina, que agora tinha 20 anos e era como uma filha para ela. E tinha paz. Uma manhã, Elisa estava sentada na varanda, tomando café, quando Carolina se aproximou. Elisa, chegou uma carta. Era de Petrônio. Elisa hesitou. Depois abriu. A letra era trêmula, quase ilegível. Elisa, sei que não tenho direito de lhe escrever. Sei que não mereço seu perdão. Mas estou morrendo. E antes de partir, preciso dizer: eu errei. Errei de forma imperdoável. E vivi esses anos carregando o peso do que fiz. Não peço perdão. Apenas peço que saiba: você venceu. E eu perdi. Não apenas dinheiro ou posição. Perdi minha humanidade. E você a manteve. Morra em paz, Elisa. Porque você merece. Elisa dobrou a carta lentamente. Não sentiu raiva, não sentiu triunfo, sentiu apenas alívio. Porque aquilo tinha acabado, de verdade. Ela olhou para Carolina, que a obaiavava com preocupação. Está tudo bem, disse Elisa. Está tudo bem. E queimou a carta na lareira. Naquela noite, Elisa foi à igreja, acendeu uma vela e rezou. Não por Petrônio, mas por si mesma, pelas mulheres de sua casa, por Carolina, por todas as que tinham sido silenciadas, vendidas, esquecidas. E agradeceu a Deus por ter sobrevivido, por ter vencido,
por ter encontrado nas cinzas da traição uma vida nova. Porque algumas mulheres nascem livres, outras precisam conquistar a liberdade. E Elisa conquistou a dela, com coragem, com dignidade, com fé. E construiu a partir do nada um legado que jamais seria esquecido. Há dias na vida de uma mulher em que o chão desaparece, mas há também dias em que ela aprende a voar. E Elisa voou, mais alto do que qualquer barão, qualquer título, qualquer mentira poderia alcançar. E quando morreu, anos depois, deixou para trás não apenas uma casa, não apenas um nome, deixou um exemplo de que uma mulher pode ser traída, humilhada, vendida, mas jamais destruída, se ela escolher se erguer. E você? Já passou por alguma situação onde precisou encontrar forças que não sabia que tinha? Já teve que recomeçar do zero? Conta aqui nos comentários, eu leio todos e fico muito feliz em saber sua história. Se essa narrativa tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Muito obrigada por acompanhar. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.